O E2 Pro está de volta com novos conteúdos e uma nova área a explorar. Vamos mostrar-te como se cria um projeto de ficção. Da pré-produção à pós-produção, vamos perceber como tudo é feito e revelar-te os bastidores da novela Os Nossos Dias, da RTP. Começamos pelo início, a criação do guião e a definição de um conceito de um projeto de ficção. Há normalmente duas formas de se criar um guião ou criar um projeto de ficção. Há um guionista que tem uma ideia brilhante e que consegue vendê-la a um canal ou a um produtor, que é a forma mais rara. Normalmente em televisão o mais frequente é trabalhar-se por encomenda. O canal quer determinado produto, a produtora, juntamente com os guionistas, elabora uma sinopse que vá de encontro ao que o canal quer, o canal pretende, e assim nasce um produto audiovisual. Em relação aos nossos dias, os objetivos é cumprir um planeamento de 300 episódios, aqui para o caso, e depois conseguir responder ao máximo perante as exigências de um coordenador de projeto ou de um diretor de projeto, aqui no nosso caso é o Adriano Luz, e claro, cumprir os objetivos de produção em si, que a empresa estabelece, e chegar ao fim do projeto com esses objetivos atingidos. A produtora tem que se desdobrar em esforços para elaborar ideias e sinopses e conceitos e projetos de novelas e de séries que possam agradar ao canal. Aí é o trabalho de brainstorming mesmo. Aí é que é o trabalho de brainstorming por excelência. Os guionistas reúnem-se em salas como estas, em que estão a debater tudo e mais alguma coisa, quanto mais ideias melhor, para depois fazer uma triagem e depois chegar a um consenso. Muitas das ideias que os autores tenham sejam potencializadas. Porquê? Porque por vezes uma boa ideia pode não ser execuível, por questões orçamentais, por questões da natureza do projeto. A série é de época, ou a série é contemporânea, ou vamos falar de imigração com países da Europa, ou vamos falar no Norte, ou vamos falar no Sul, ou vamos centrar-nos na zona de Lisboa. Portanto, há umas linhas de orientação que têm que ser preenchidas e com base nisso vai-se criando essa tal sinopse. A partir daí começa-se a construir a casa. Começa-se como? Começa-se pela escolha do elenco. Essa escolha é participada por muita gente, quer aqui interiormente dentro da produtora, como através do canal emissor, que neste caso é a RTP, que também dá o seu parecer sobre se está de acordo com o elenco que é proposto e isso. Bom, a seguir a isto, começa-se a fazer a aprovação e a construção dos decors, dos cenários, encontrando os decors exteriores, as casas, e depois fazendo as suas réplicas aqui dentro em estúdio. A função do diretor de projeto é, no fundo, coordenar todas estas equipas, que são, isto, como podem imaginar, isto movimenta muita gente. Cenógrafos, luz, som, diretores de atores, realizadores e, portanto, o diretor de projeto faz a ponte sobre estes setores todos. No fundo é assim, numa escala maior é o que um realizador fará num filme, que tem que filtrar e enfim, dar um ponto de vista ao seu filme. O que um encenador fará numa peça de teatro é o que um diretor de projeto faz num projeto destes. Isto são equipas enormes e normalmente o que o diretor de projeto tem que ter essa competência, que é liderar equipas e conseguir transformar em mais-valias as partes que integram o projeto.
Obviamente que tudo isto feito em parceria com os diretores de setor. No caso da realização, com os realizadores. No caso da direção de atores, com os diretores de atores. No caso da luz, com o diretor de fotografia. No caso do cenário, com o cenógrafo. No caso do guarda-roupa, bom, e por aí fora. Estes projetos são longos, são projetos de 6, 7, 8, às vezes já fiz projetos maiores, ainda que como diretor de projeto é o primeiro que faço. Mas eu acho que a grande vantagem, a mais-valia de um diretor de projeto é esse, é saber ouvir pessoas, saber liderá-las, mas saber liderá-las de uma maneira em que as pessoas se sintam que são parte integrante e não só trabalhadores contratados para aquilo. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Criado o guião e definido o conceito de projeto, é a altura de construir as personagens e preparar as gravações. Em novela, a realização, há princípios básicos dos quais nós não fugimos, não é? A posição de câmaras há de ser sempre a mesma, não é? Temos a 1, a 2 e a 3. Enfim, pode-se fazer outras coisas, mas neste projeto em concreto sabíamos que assim era, não íamos ter nenhuma grua em estúdio, portanto sabíamos que era isto que tínhamos. Fizemos algumas coisas que não é muito comum em novelas, por exemplo, que é passarmos em travelling de um decor para outro, em decors contíguos, não é? Mas isto foi combinado quer na feitura dos decors, quer no material técnico que tivemos que ter em estúdio, que é, tivemos que ter placas para que este travelling funcionasse na perfeição. Um dia normal de gravações aqui é longo. Para já, começa na véspera, pelo menos na véspera, se calhar até um bocadinho antes da véspera, com a preparação dos textos, com o estudar dos textos, não é só decorar, é estudar, enquadrarmos nas cenas, sabermos o que vem antes e o que virá provavelmente depois, para também, nós por dia gravamos cenas de episódios diferentes, com personagens com contracenas diferentes, e é bom termos isso tudo bem preparado. O meu papel nesta novela é de uma mecânica, portanto passei parte do meu tempo numa oficina, a sentir o cheiro da oficina, todo o comportamento corporal que os mecânicos têm, os termos técnicos, e portanto essa parte de preparação é a parte mais importante para depois encarnarmos na personagem. O trabalho começa no texto. O que vem escrito é o que define, em primeiro lugar, a personagem. E a partir daí nós conseguimos somar com todos os departamentos, com os cabelos, com a maquilhagem, com o figurino, somar a essa informação que está no texto e também um bocadinho com a nossa intuição e com a ajuda da direção de atores e da realização, conseguimos somar a ponto de construir uma personagem com determinadas características. Antes de iniciar qualquer projeto novo, seja ele uma série ou uma novela, há uma preparação, ou seja, são-nos dados os guiões. A partir dos guiões há um estudo prévio de quem são os personagens, quais são os atores que vão fazer. A personagem não nasce só no texto, ela tem o texto, mas depois vai, de certa maneira, ser interpretada por esse representante que é o ator, que ele representa, e depois tem toda uma composição que passa desde essa análise dramatúrgica até à parte exterior. Há todo uma descrição de género de pessoa o que é que faz, a idade, a classe social, hábitos, hobbies, gostos, e aí criamos uma ideia de como é que essa pessoa seria a nível de figurino, o que é que vestiria, quais seriam os gostos, os hábitos. Por exemplo, a minha personagem usa esta pochete que o caracteriza, não é? Linda, a sua mariconera. Ele veste de uma determinada maneira que o caracteriza tão bem. Foi feito tudo em conjunto com uma equipa, desde os figurinistas aos diretores de atores, aos realizadores, aos diretores de projeto, e depois a personagem acontece no seu habitat natural, ou seja, nas contracenas ou na representação que vai fazer de tudo o que lhe vai acontecer. Ou seja, cria uma vida artificial que depois se torna verdadeira, não é? Verdadeira.
Confraternizarmos muito, às vezes há pessoas mais agradáveis para confraternizar do que outras, mas normalmente é sempre bom se não for com o Joaquim Nicolau. Mas, entretanto, estou a brincar. O meu trabalho nunca seria nada se não fosse o trabalho dos colegas. Convém dizermos aqui uma coisa importantíssima. E nós também em conjunto... do resto da equipa. E do resto da equipa. Muito bem assessorados. Quando eu digo colegas, envolve a equipa toda, não são só atores. Trabalhamos muito em paralelo com a equipa de caracterização, até mesmo quando concebemos esse figurino tem que estar em sintonia com a imagem, com o cabelo, com a maquiagem, para fazer sentido. Tem que haver um trabalho todo pela equipa. A pintar os cabelos, a cortar, a definir maquiagens, a escolher tons, até construímos o boneco total, onde também engloba o guarda-roupa. No platô há assistentes que dão assistência diária aos atores, vestir, despir, para que eles estejam com tudo como deve ser, os acessórios corretos. Cenas como está a tomar banho, portanto está sem maquiagem, está despenteada, agora tem o cabelo preto, vai correr, portanto são pormenores que depois, ao longo da gravação, ao longo dos meses todos, nós vamos fazendo essa decupagem para depois, na altura que o ator entra, estar exatamente como é pedido também no guião. Para finalizar o processo de criação de um projeto audiovisual, é então necessário passar-se à pós-produção. Nós entramos na fase da pós-produção, portanto, pós-produção significa que é a fase a seguir a toda a produção. Foi escrito um guião, foram feitas reuniões para fazer visitas técnicas, reperagens, castings de atores, portanto, toda essa fase de pré-produção. Depois há a fase da produção, onde os realizadores e a equipa toda, as suas equipas técnicas, gravam os episódios, os atores. E a fase da pós-produção é a última fase. Isto é uma montagem de um ritmo acelerado. Os autores escrevem 7 episódios por dia, que passam por mim. Passaram, ainda quando estávamos a gravar, passavam por mim. Eu lia, portanto, tinha que ler estes 7 episódios por semana, dentro das outras coisas todas que fazia, tinha que aprovar esse texto, ia para um departamento que é de continuidade, onde passa, enfim, por outra peneira para ver se há erros, e às vezes acontece que há erros que só na montagem e na edição final é que nós detectamos. Não são muitos, mas ainda acontece, e às vezes nós dizemos assim, como é que isto passou por tanta gente e não se viu? Porque não se viu. A edição permite sempre remendar o erro, ou há sempre a hipótese de regravar. Já fiz noutros projetos em que não era coordenador, era só diretor de atores e realizador, em que cenas que eu realizei, mas de exteriores, eu ia à edição, à pós-produção. Porque em exterior grava-se com câmaras soltas, o que dá várias hipóteses de edição. O que se grava em estúdio, as hipóteses de edição não são muitas, não é? Porque grande parte já vai picado daqui. O material chega-nos no final do dia em que são gravadas as cenas e a equipa do Ingesto está durante a noite toda a ingestar as imagens nos servidores. Portanto, são muitas horas que são gravadas por dia. Normalmente aqui são 2 equipas a trabalhar por projeto, 2 equipas de gravação. Isso significa que eles têm quase entre 80 a 100 minutos diários para colocar nos servidores. E essa equipa do Ingesto, além de ingestar nos servidores as imagens, tem que catalogar e organizar muito bem essas imagens, de acordo com os guiões. Quando os editores vão editando os tais 40 minutos por dia e os assistentes de edição, além de organizarem também todos os projetos a nível de servidores, fazem os chamados alinhamentos. Quando os episódios começam a ficar fechados, os assistentes de edição fazem os alinhamentos, portanto, juntam as cenas todas e formam a sequência final. O chefe de edição depois agarra nessa sequência final
e revê tudo. Coloca a ficha técnica, coloca a intro, ao genérico se preferirem, coloca os stock shots, os beauty shots e, portanto, e faz toda o chamado Final Cut ou edição online do episódio. E é o chefe de edição que comunica, que fala e que fala com a sua equipa, com os dois editores e que fala com os produtores, com os realizadores, com os coordenadores de projetos, com os diretores de projetos. O chefe de edição muitas vezes também dá feedback aos realizadores para dizer aquilo que é bom, que está bom e aquilo que está mal, para eles depois também corrigirem. Esta edição, porque eu estou aqui a ver, é uma edição ainda muito em bruto, onde eu acredito que porventura, sem a minha interferência, há coisas que eu digo, não façam bem assim, que eu tenho a certeza que não fariam, né? Se eu interferir na linha de montagem mais cedo, menos tempo, menos pessoas perderam horas de trabalho e ocupação de estudo e por aí fora, né? Depois do episódio estar fechado, os assistentes de edição lançam, exportam para o som e para a cor. Recebemos um episódio fechado, já o que irá ser emitido, para ter todo o balanço das músicas a usar, do que é que uma cena dramática no início do episódio, se for a meio do episódio, com duas cenas cómicas no meio, portanto terá um balanço diferente do que se forem 3 cenas dramáticas de seguida. Portanto, há esse lado todo de correção e pôr as coisas todas no sítio e de criação, acrescentar o clássico do telemóvel, que os atores o telemóvel nunca toca. Ou seja, todos os ruídos que são depois acrescentados, a ideia é conseguir controlar o ambiente, que é o que eles fazem na captação. Depois nós acrescentamos, portanto, porque todo o cenário é falso, não é? Eu aqui, por exemplo, vejo sem a correção de cor, mas eu tenho que aprovar a correção de cor nos primeiros 10 episódios. Depois aquilo fica standardizado. O guião é que manda em tudo, não é? E nós adaptamos e tentamos seguir o guião e aquilo que o guião pede, não é? A pós-produção áudio é feita, assim como a cor é feita e é devolvida. Os assistentes de edição colocam no projeto, na sequência, a correção de cor e a correção de áudio, ou pós-produção de áudio, e por fim o chefe de edição faz o chamado Digital Cut, ou o Edit to Tape, se for Final Cut, Digital Cut se forem à vídeo, passa para cassete digital o episódio. Depois disso, ainda temos uma equipa, neste caso uma pessoa que faz o controle de qualidade antes das cópias irem para a televisão. Portanto, há vários filtros aqui até ir para o cliente. Assim se cria um produto audiovisual e assim é a SP Televisão. O E2 Pro termina por aqui. Deixamos-te agora com algumas imagens da telenovela Os Nossos Dias. Não nos venham pedir contas, não venham pôr regras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Não nos venham pedir contas, não venham pôr regras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim.